Ouviremos agora as palavras do senador Otto Alencar. Senhor presidente da República, Michel Temer, caro presidente do Senado, Renan Calheiro, meu prezado amigo Helder Barbalho, que à frente do Ministério dos Portos ajudou muito o Estado da Bahia, no Porto de Salvador, já está em obra a parte complementar para uma extensão, e agora à frente do Ministério, assim que assumiu, nos provocou uma reunião que eu julguei da melhor importância para o meu Estado, para os estados da bacia do Rio São Francisco. Senhores ministros, Sarney Filho, Bruno Araújo, o prezado presidente do Tribunal de Contas da União, em seu nome, todos os membros que aqui se encontram. Queria saudar o vice-governador da Bahia, João Leão, que é um precursor na luta pela defesa do Rio São Francisco, os senadores todos, em nome do senador Fernando Bezerra, que nos acompanha há algum tempo, senador Antônio Carlos Valadares, do Estado de Sergipe, ao ministro Edel Vera Lima, que foi ministro da Integração e iniciou o trabalho de saneamento das cidades ribeirinhas ao Rio São Francisco, algumas concluídas, outras ainda em andamento, a maioria em andamento ainda, precisando realmente da conclusão. E entre as obras inconclusas, presidente Michel Temer, essa é uma delas que o governo precisa tomar a decisão de concluí-las, até porque o Rio São Francisco, com essa extensão de quase 2.700 quilômetros de extensão, nasce lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e vai até o Oceano Atlântico, passando por Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, são estados donos da bacia do Rio São Francisco. E eu conheço o Rio, sou do interior da Bahia, e fui apresentado ao Rio ainda com 15 anos de idade. Meu pai, boiadeiro, fazia transposição do gado do oeste para o lado da Chapada, ainda em barcas de curral, e nós chamávamos, às vezes, o rio Rio dos Currais, porque tinha curral ao longo de todo o rio para o gado atravessar nas barcaças. O gado caía dentro do rio, era uma dificuldade muito grande. E eu conheci, com 15 anos, o rio completamente virgem, onde você podia pegar um surubim próximo de qualquer lagoa para o seu alimento. E hoje o surubim sumiu, o rio está praticamente agonizando. Já tiveram algumas ações do Ministério da Integração, da Codevasp, no município de Barra do São Francisco, através do deputado, na época, João Leão, com uma experiência, presidente, exitosa, através do Exército Brasileiro. O Exército fez uma intervenção, se eu não me engano, uns 15 a 20 quilômetros, de dragagem e também de recomposição das matas ciliares. A calha do Rio São Francisco, atualmente, ela está completamente obstruída. Nós tivemos agora, no mês de janeiro, a maior precipitação de chuvas na bacia do Rio São Francisco. Regiões que tiveram até 800 milímetros no mês de janeiro. Fevereiro e março até hoje, não caiu praticamente gota d'água no Rio São Francisco, e a barragem de Sobradinho está com volume útil que certamente, conversava há pouco com o ministro Fernando Bezerra, filho, certamente vai chegar pela primeira vez no volume morto. O ano passado chegou a 2,8% do volume útil. Isso por quê? Porque a calha do rio, obstruída pelo assoreamento, ou para quem entenda melhor, pelo aterramento, pelo corrimento de sedimento para a calha, obstruindo, o seu calado fica completamente raso, a água se espalha e não chega à barragem de Sobradinho como deveria chegar, o que é fundamental para a manutenção de todas as atividades no Rio São Francisco, para o atendimento aos estados receptores da transposição do Rio São Francisco. Já se investiu agora, até agora, 8 bilhões e 500 milhões de reais para a transposição, com a obra que está ainda em fase de conclusão.
Canal do Sertão de Alagoas, toda a transposição do Rio São Francisco para atender os estados receptores. Paraíba, que tem um potencial mínimo de água própria para suprimento da sua população, tem metade do que precisa os paraibanos, então é necessário realmente fazer a transposição. E, às vezes, nos criticavam muito achando que nós seríamos contra a transposição. Nunca fui contra a transposição. Eu fui contra fazer transposição sem fazer revitalização do Rio São Francisco. O Agreste de Pernambuco, do nosso querido senador Fernando Bezerra, precisa das águas do Rio São Francisco, receptor também, o estado do Ceará, o estado do Rio Grande do Norte. Os estados doadores, na transposição, sequer foram consultados, como deveria ser essa obra de transposição. Há pouco eu citei, numa reunião pequena, que no meu estado da Bahia, nós temos na margem direita e na margem esquerda do Rio São Francisco, municípios que não recebem água do Rio São Francisco ainda. Ou seja, estamos levando água para os estados receptores e Buritirama recebe água de poço artesiano, água de péssima qualidade, e o município de Campo Alegre de Lourdes, na divisa com Piauí, com 30 mil habitantes, eu estive lá agora tem 3 semanas, está recebendo água de carro-pipa, na beira do Rio São Francisco. Então, essas coisas que se fazem, sem nenhuma dúvida, para atender, porque é a urgência atender o Nordeste com água, mas sem um planejamento estratégico que pudesse dar as condições mínimas de que os estados doadores pudessem ter uma condição de receber aquilo que é importante para o estado doador. Em 2003, presidente, eu tive a oportunidade de ir ao estado do Colorado, e lá nós fomos estudar a transposição do Rio Colorado. Passamos lá quase que um mês, não sei se tem alguém que foi comigo aqui, alguns foram, eu fui representando a Bahia. E para a transposição do Rio Colorado, nos Estados Unidos, o governo federal teve que fazer todos os investimentos necessários na revitalização, no saneamento, no investimento de saúde e educação para o estado do Colorado, para depois o estado do Colorado permitir que levasse as suas águas. Só que aqui nós não temos sem nenhuma condição, nenhum estado tem a condição de agir contra o governo federal, porque não tem pacto federativo, porque foi ferido de morte os estados na sua autonomia administrativa, política e financeira ao longo dos anos. Isso é culpa muito da Constituição de 1988, então não temos como reagir, porque tivesse na época de bote primeiro água em Buritirama, bote em Campo Alegre de Lourdes, bote na região dos estados, para depois levar água para os estados do Nordeste. Ano passado, pela primeira vez, tem muitos mineiros aqui que conhecem, secou o rio Jequitaí pela primeira vez, que é um rio à margem direita do Rio São Francisco. Ficou um caminho de areia. O Rio das Velhas, que é o mais caudaloso de Minas, que passa à margem direita também, próximo de Belo Horizonte, ainda recebe esgoto jogado dentro do Rio das Velhas, próximo de Belo Horizonte. Uma parte da cidade tem saneamento, 30% não tem, joga esgoto dentro do Rio das Velhas. E assim todos os rios de Belo Horizonte estão comprometidos. Paraopeba, Paracatu, Urucuia, Rio Verde Grande, todos estão comprometidos, presidente. E o Rio São Francisco é formado 75% das suas águas no estado de Minas. Quando ele chega em Carinhanha, já chega com 75% das suas águas formadas. No estado da Bahia, só tem 3 rios vivos para suprir a calha do Rio São Francisco. O Rio Carinhanha, o Rio Corrente e o Rio Grande. O Rio Corrente, no dia 26 agora de julho, eu tive a oportunidade de ir ao município de Bom Jesus da Lapa, que é a capital religiosa do Rio São Francisco, para inaugurar o primeiro projeto chamado Reviveiro Velho Chico. E fui inaugurar e tive o apoio da Coca-Cola, da Braskem, do prefeito de Bom Jesus da Lapa e o nosso apoio. Inauguramos lá um viveiro com todas as mudas de árvores que nascem rapidamente nas nascentes e na beira do Rio São Francisco. E dentro desse projeto, desse viveiro, tem uma escola de educação ambiental. Quem destruiu o Rio São Francisco? O homem. Como? Para tirar suas árvores, para botar no vapor, que era na base da caldeira, para fazer o trajeto de Pirapora até Juazeiro, porque não tinha estrada, presidente, era pelo rio. Para andar pela Bahia, para Minas, é pelo rio. Hoje não pode passar de canoa encalha no Rio São Francisco.
E na época boa, o vapor saía de Pirapora e chegava em Juazeiro, com as suas carrancas, com a profundidade do rio preservada. Então, hoje na Bahia, nós temos 3 afluentes. Na margem direita, o rio Paramirim nunca mais desagou no rio São Francisco, na cidade de Morpará, na Bahia. O rio Verde, Itaguaçu, seco. O rio Jacaré, seco. O rio Paulista, seco. O rio Santo Onofre, seco. Na margem direita tem um rio vivo mais. Pelo quê? Pela destruição das matas ciliares, pelo corte das matas nas nascentes, pelo assoreamento, pela erosão. E só se vai salvar, presidente, o Rio São Francisco se o projeto, que está bem elaborado pelo ministro Helder, botar na consciência de quem vai trabalhar nisso, de que se só produz água plantando árvores. Se não plantar as árvores nas nascentes do Rio São Francisco, esqueça, não haverá a menor condição. A menor condição. Isso porque, presidente, se o senhor tem uma mata e desmata ela toda, e a chuva vem, leva o solo para dentro do rio, o pisoteio de animais ou do que quer que seja, torna o solo impermeável. A chuva vem, bate e a chuva escorre. Quando você tem as árvores plantadas, são as raízes das árvores que dão a porosidade do solo. É por aí que entra a água para alimentar o braço subterrâneo do rio, que nós chamamos de Talvegue. E esse braço subterrâneo é que alimenta as nascentes, que depois brota água para alimentar os rios tributários, os rios afluentes e que vai levar para a calha do rio. Então, tem que se plantar árvores. Eu comecei a plantar árvores com muita alegria no Rio Corrente, no Rio Tinga, na minha região onde eu nasci, e digo a Vossa Excelência, presidente, não há projeto mais importante para o Nordeste brasileiro, nenhum deles, porque a transposição só existirá com a revitalização e com a água. Porque o consumo na calha do rio dobrou nos últimos 50 anos e a produção de água caiu 50% nos últimos 50 anos. Ou seja, aumenta o consumo e diminui a produção da água. Então não há projeto mais importante que se possa fazer para o Nordeste brasileiro do que esse projeto. Como nordestino, eu faço um apelo para que esse projeto seja um projeto da frente da sua mesa, que Vossa Excelência pode colocar e olhar todos os dias. Eu fui secretário de Estado, governador só 9 meses, e o que era a minha prioridade, presidente, ficar na frente da minha mesa. Todo dia eu olhava. Ou então pedia um auxiliar para avisar, Otto, não esqueça de fazer aquilo que você prometeu. Então, se Vossa Excelência fizer isso e recuperar, revitalizar o rio, eu estarei muito satisfeito e lhe agradeço pela distinção de me convidar aqui a essa solenidade hoje. Sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado Federal e de Defesa do Consumidor. O senador Renan me distinguiu assim que eu cheguei, sou senador de 1 ano e pouco, o deputado Zé Rocha também é do Oeste, está ali comigo, mas tenho uma grande alegria de estar aqui convidado e nesse dia 9 de agosto chegar na minha agenda, porque tudo que acontece na minha vida eu coloco na agenda. Não vou publicar livro não, porque tem coisas boas e coisas ruins, mas coloco na agenda. Então vou colocar aqui hoje, eu participei pela primeira vez da solenidade que eu estou sentindo firmeza que vai acontecer. Muito obrigado a todos vocês.